Na aula passada, a gente viu a classificação dos triângulos quanto aos lados, ok? A gente viu a classificação dos triângulos quanto aos lados. Eu vou abrir aqui novamente o material para fazer uma breve revisão. Aqui, ó. Classificação dos triângulos quanto aos lados. Bem, se o triângulo tiver 3 lados congruentes, ele é chamado de triângulo equilátero. Então, dá uma olhadinha aí, ó. 3 lados congruentes, nós temos o triângulo equilátero. Se tiver apenas 2 lados congruentes, o triângulo é isósceles. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá bom? Agora, se os 3 lados eles não forem congruentes, certo? Então, a gente vai ter aqui um triângulo escaleno, tá bom? Então, veja que a medida aqui, ó, desse lado é diferente desse, que é diferente desse aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Então, ótimo. Ali foi com relação aos lados, né? Agora a gente vai ver aqui com relação aos ângulos. Classificar os triângulos quanto aos ângulos. Os triângulos podem ser classificados em relação aos ângulos, considerando que a soma das medidas dos ângulos de um triângulo é 180, podem ocorrer as seguintes situações. Se os 3 ângulos são agudos, o triângulo é acutângulo. Então, se os 3 ângulos são agudos, ou seja, se os 3 ângulos possuem medida menor que 90 graus, como está mostrando aí, ó, na figura, então esse triângulo é acutângulo. Agora, se um dos ângulos é reto e os outros 2 são agudos, então é chamado de triângulo retângulo. Então, olhando aqui a figura, se você tiver um ângulo igual a 90 graus, ok? E os outros 2 forem agudos, então você vai ter um triângulo retângulo. E dá uma olhadinha, ó, que tanto no primeiro caso, como no segundo, a soma está dando 180. Agora, se um dos ângulos é obtuso e os outros 2 são agudos, ele é chamado de obtusângulo. Beleza? Então, repetindo, os 3 ângulos são agudos. O triângulo é chamado de acutângulo. Se 2 ângulos são agudos e o terceiro for reto, é chamado de triângulo retângulo. Agora, se o terceiro for um ângulo obtuso, eu vou classificar o triângulo como obtusângulo, tá bom? E, novamente, a soma dos ângulos internos dá sempre 180. Beleza? Eu acho que agora é a parte final aqui desse PDF com relação à teoria. Deixa eu ver. Isso mesmo, ó. O ângulo externo e sua propriedade. Considera o triângulo ABC apresentado abaixo. Vamos prolongar o lado BC do triângulo ABC, na extremidade C. Então, aqui era o nosso triângulo. Então, a gente vai prolongar aqui, ó, em relação ao vértice C. Beleza? E tornar um ponto X no prolongamento, de modo que a semirreta CX seja oposta à semirreta CB. Ok, aqui, ó. Então, na verdade, o que ele está querendo aqui é formar um novo ângulo. Para você formar um ângulo, você precisa de 2 semirretas de mesma origem, ou no caso, que possui o mesmo vértice, né? Então, veja que eu estou formando esse ângulo aqui, ó. Veja que esse ângulo possui um dos lados a semirreta CX e a outra semirreta AC. Beleza? Ok, então esse aqui é meu ângulo externo. Dizemos que o ângulo ACX, então o ACX... Cadê essa matéria aqui? Esse PDF eu enviei para vocês? No Dá uma olhadinha aí. Mas no IF não estava lá, não. No meu também não. Vou te esperar no IF, só tá falando. Só mas tem... você tá explicando, não tem não. Pois é, só tinha 3 páginas.
É. O PDF? Não, lá no Instituto. Lá no tá. Instituto. Não tem essa matéria. Tem, Vocês- tem ângulo, só que essa parte que você está explicando não estava disponível lá, não. Tá, então o último material que vocês têm é esse aqui, ó, triângulos, não é? É. É. Mas Beleza. até ne classificação dos triângulos quanto aos lados. Ué, não tem a parte de exercício, não? E é de exercício só. Ah, tá, tem essa parte aqui, né? Desigualdade triangular. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar esse PDF agora aí no grupo do WhatsApp, aí quem tiver a possibilidade de estar acompanhando, beleza? Aí amanhã eu mando para a Daiane para ela imprimir. Ok? Tá bom. Ok. Então beleza, eu vou mandar agora aí, ó. Ô, Rodrigo, Fala. esses exercícios de matemática é para te entregar ou para deixar no caderno por enquanto? Não, você vai fazendo aí, você vai deixando no caderno. Aí o que acontece? No decorrer aqui da nossa aula, aí eu vou falando, pessoal, essa questão aqui eu quero ela no trabalho. Entendeu? Ah, tá, entendi. Que eu já fiz todos. Já? Fiz tudo, Rodrigo. Ó, Ai, tá precisando de fazer mais. Você quer mais? Ué, quanto mais melhor para não terminar mais cedo, melhor, né? Que eu já peguei lá, já fiz tudo. Gente, calma, eu tô indo ainda. Nossa. Calma nessa hora. Mas Então, amanhã eu ó, busco mais lá, né, Rodrigo? como é que é? Amanhã pode buscar mais lá? No Pode. Instituto? Aí esse aqui, ó, esse aqui eu vou mandar para a Daiane. Aí, Tá. vocês aguardam um momento, assim, de manhãzinha, porque eu tenho que pegar esse material e adaptá-lo também para a aluna Joyce. Aí eu pego e mando os dois arquivos para a Daiane, entendeu? Ah, tá. Então na quinta-feira eu pego lá, porque eu não gosto de Pode lá no ser. PDF, não. Eu gosto na folha. Então, aí amanhã eu já vou enviar. Aí se você for buscar, seria melhor estar buscando no período da tarde, né? Mas Tá eu bom? pego lá na quinta-feira de manhã mesmo. Então tá bom. Então voltando aí à parte teórica, Tá. Pode continuar. então vamos continuar aí, ó. Então veja que o objetivo aqui foi criar um ângulo externo. Aí só dar um print aqui e jogar aqui. Ô, Rodrigo, só um minutinho. Fala. Depois você olha lá para mim se meu trabalho foi enviado, que eu enviei ele no dia do prazo final, né? Só que aí você falou que não. Só tinha, no caso, acho que a Silvana e Dicilene, menina que tinha enviado. Quem Depois tá você olha falando lá para mim, por favor. Olha, quem é que tá falando? A Luziette? Luziette, aí. Tá, eu olho aqui. Tá, ok. Tá bom? No período, quando vocês estiverem aqui resolvendo a questão, aí eu vou lá e abro aqui, viu? Viu? Então, beleza, ó. Aqui, pessoal, só um detalhe. Ele quis formar o ângulo externo, tá bom? Só que ele poderia muito bem ter pegado aqui, ó, e ter feito um ângulo externo aqui, ó. Veja que aqui no A ele poderia ter prolongado, tá bom? E aqui, ó, ele poderia muito bem ter feito aqui um ângulo aqui, ó. Oh, peraí. Então tá aí, ó. Então, no caso, poderia ter criado esse ângulo externo, poderia ter criado também um aqui, ó, prolongando aqui o B. Vou pegar aqui o B. Pegar alguém tá querendo entrar ali. Aí tá, ó. Aí aqui eu teria o meu ângulo aqui, ó. Meu ângulo externo. Ok? Então você poderia estar fazendo uma dessas três opções aqui, ó. Tá bom? Aí o autor preferiu fazer esse ângulo externo aqui, o E, ok?
aonde ele está prolongando aqui, ó, passando pelo vértice C, uma semirreta aqui, ó, beleza? Que está em destaque aqui de azul. Então, voltando lá no PDF, o que fala, ó? Dizemos que o ângulo ACX é o ângulo externo do triângulo ABC. Então, é o que está aqui, né? ACX. Observe que o ângulo externo, o ângulo meu ele é adjacente ao ângulo C do triângulo. Então, se está falando que ele é adjacente, dá uma olhadinha aí, ó. O que vai acontecer? Ó? Eu tenho esse ângulo E e eu tenho esse ângulo C aqui, ó. Vou voltar aqui, deixa eu dar um print aqui e jogar lá no programa. Aí tá aqui, ó. Eu vou pegar o que ele tá falando aí, ó. Então, o outro ângulo, esse aqui é o ângulo C. Beleza? Então tá aqui o ângulo C. Aí eu vou ver se eu consigo colocar um chapéuzinho aqui, ó. Então tá aí, ó, o ângulo C. Veja que fala, ó, observe que o ângulo externo ele é adjacente ao ângulo C. O que significa isso? Pessoal, eu tenho dois ângulos adjacentes quando esses dois ângulos possuem um lado em comum. E o lado em comum aqui é justamente esse aqui, ó, que tá de vermelho, que eu vou fortalecer aqui, ó, o lado aqui, ó. Tá vendo? Então, se você der uma olhadinha, eu tenho o ângulo aqui, o ângulo ele é adjacente a esse ângulo C. Por que eles são adjacentes? Porque eles possuem um lado em comum, tá bom? Mas os triângulos A e B do triângulo não são adjacentes ao ângulo externo E. É isso mesmo, ó. O ângulo A está aqui e o ângulo B está aqui, não tem nem como ele ser adjacente a esse ângulo, né? Uma vez que dois ângulos são adjacentes, quando eles tiverem um lado em comum. Que no caso, se eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui e eu tenho esse ângulo aqui, o lado em comum é esse aqui do meio. Beleza? Então tá bom aí, ó. Aí vamos continuar então a parte teórica. Observe ainda. Veja que o ângulo E mais o ângulo C é 180, ó. Então, ó, isso aqui, pessoal, dá 180, ok? E você já sabia que os ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, A mais B mais C é justamente 180. E esses dois aqui, você nota pela figura que é 180. Então, o que eu posso estar fazendo? Veja que nos dois casos aqui, ó, eu posso estar isolando o C, ok? Veja, então, que eu vou pegar esse mais C aqui, ó, e vou passar para o segundo membro. Dá uma olhadinha como é que fica, ó. Ficou dessa maneira. Eu vou pegar esse mais C e vou colocar no segundo membro. Olha como é que fica aqui, ó. Então, olha o que você nota. Você tem aqui, ó, o ângulo externo é 180 menos C. E A mais B é 180 menos C. Nota que 180 menos C possui dois valores. Ele possui o valor que é igual ao ângulo e o 180 menos C possui o valor A mais C. Perdão, A mais B. Então, como que 180 menos C possui dois valores, então eu posso estar igualando os dois valores. Então, por isso que eu acabo falando que o ângulo externo é o ângulo A mais B. Então, ó, o que a gente vai entender aqui agora? Vou pegar essa figura aqui, ok? Deixa eu voltar nesse aqui. Vou dar um print aqui. Eu quero agora que vocês entendam, é isso aqui, ó. Não fica muito apegado, o ângulo externo é o ângulo A mais B. Não fica muito apegado isso, não. O que você tem que entender a lógica é esse aqui, ó. Você tá aqui, você tem o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. Eu vou agora prolongar aqui, viu? Eu vou vir um aqui, ó. Prolonga aqui, deixa eu colocar aqui de B, de preto. Então tá aqui. Vou agora prolongar, quer ver? Esse aqui, ó. Pronto. Então, quais são os ângulos externos que eu tinha feito? Eu tinha feito esse aqui, ó. Aí eu vou chamar aqui de U, beleza?
Eu vou fazer esse ângulo externo aqui, tá bom? O ângulo externo aqui, ó, eu vou chamar agora de outra letra. Vou chamar aqui de V. Uma coisa que eu não fiz, é porque aqui é complicado de fazer, mas é justamente esse chapéuzinho aqui, viu? Deixa eu dar uma ampliada aqui. É justamente, pessoal, fazer esse chapéuzinho aqui, viu? Então era para me ter feito o chapéuzinho aqui, ó, no V e aqui no U, tá bom? O que eu quero que vocês entendam agora é esse raciocínio aqui, ó. O ângulo externo, aí eu pergunto, pessoal, do triângulo aqui, ó, desse triângulo ABC, quais são os ângulos que não são adjacentes ao ângulo E? Se você notar aqui, ó, o único que é adjacente ao ângulo E é o ângulo C. Então eu posso falar que o ângulo E ele é igual ao ângulo A mais o ângulo B. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo colocar o chapéu aqui, ó. Cadê? Esse aqui apareceu. Deixa eu ver aqui. Ah, agora apareceu. Melhor ainda. O B não deu certo, não. É porque deu certo porque aqui são vogais, né? Aí por isso que deu certo. Então veja que o ângulo externo ele é a soma do ângulo A mais a soma do ângulo B. Quer ver? Vamos pegar o ângulo U. O ângulo U, quais são os ângulos do triângulo ABC que não são adjacentes ao ângulo U? Se você notar, o único que é adjacente é o ângulo A. Então eu posso falar que o ângulo U ele é igual ao ângulo B mais, aqui, mais o ângulo C. Beleza? Vamos pegar agora o ângulo externo aqui, V. Pessoal, do triângulo aqui, ó, do triângulo, quem são os dois ângulos que não é adjacente ao ângulo V? É o ângulo A e o ângulo C, né? Então eu posso falar que o ângulo A é igual a justamente que, perdão, não é o ângulo A não, é o ângulo V. O ângulo V é igual ao ângulo A mais o ângulo C. Então tá aí, ó. Então é essa lógica que eu quero que vocês entendam. Então não fica muito apegado a essa parte aqui não, ó, que foi dado lá na questão. Não fica muito apegado a isso não. O ângulo E é a soma do ângulo A mais o ângulo B. Mas isso é verdade porque o ângulo E não é adjacente a A e não é adjacente a B. Então isso aí é válido. Beleza? Se o A e o B, perdão, se o A e o C trocassem de lugar, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui de vermelho. Aqui eu tenho o ângulo A. Isso aqui é uma suposição. E aqui é o ângulo C, viu? Veja que eu não posso falar que o ângulo E é a soma de A mais B, de hipótese alguma. Porque esse ângulo A, indicado aqui, ó, ele é adjacente ao ângulo E. Então, do jeito que eu coloquei agora, eu tenho que afirmar que o ângulo E é igual ao ângulo C mais o ângulo B. Tá bom? Do jeito que eu coloquei aqui, ó, agora de vermelho, esse aqui seria o correto. Tá bom? Então, tá feita aí a explicação, o ângulo externo e sua propriedade. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo tem medida igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. É o que eu acabei de mostrar aqui, ó. Tá bom? Tá aqui, ó, os exemplos. Aí tá dando aqui o sinal.